Quando pensamos ou sentimos algo e desejamos transmitir isto para outra pessoa, para que ela sinta o mesmo, utilizamos palavras. Existe um consenso geral a respeito do uso das palavras e seus significados. Se qualificamos algo como doce, a outra pessoa imagina imediatamente o mesmo sabor. Mas quanto seu conceito de doce se aproxima do nosso? Como poderíamos comunicar melhor nossas percepções pelas palavras? As percepções dos cabalistas superam o nosso nível. Não obstante, eles desejam transmitir-nos sua admiração por coisas que não têm significado para nós. Para isso, utilizam instrumentos tomados de nosso mundo, com frequência palavras, por vezes notas musicais e ocasionalmente outros meios. Os cabalistas escrevem a respeito de suas experiências e percepções nos mundos superiores, a respeito das forças superiores e do que descobrem ali. Escrevem para outros cabalistas, pois a interação de seus estudos é muito especial e frutífera. Seus escritos estão destinados também àqueles que ainda não sentiram a espiritualidade, entre os quais ela ainda está oculta. Como no mundo espiritual não existem palavras que possam descrever suas percepções espirituais, os cabalistas as denominam ramos, uma palavra tomada de nosso mundo. Desta forma, a linguagem dos livros de Cabala é conhecida como linguagem dos ramos. Essa linguagem toma emprestado termos de nosso mundo para identificar percepções espirituais. Como cada coisa do mundo espiritual tem seu equivalente no mundo físico, cada raiz do mundo espiritual tem o nome de seu ramo. E como não se pode descrever com precisão nossas percepções, nem medi-las ou compará-las, utilizamos todo tipo de termos auxiliares. Ravi Yehuda Ashlag escreveu, em seu estudo das 10 Sefiró, parte 1, Olhando para Dentro. Os cabalistas escolhem uma linguagem especial que pode ser designada linguagem dos ramos. Nada ocorre neste mundo que não tenha suas raízes no mundo espiritual. Tudo neste mundo origina-se no mundo espiritual e depois desce. Desta forma, os cabalistas encontraram uma linguagem já pronta com a qual puderam transmitir facilmente suas experiências oralmente uns a outros, ou por escrito, para as gerações futuras. Tomaram os nomes dos ramos do mundo material. Cada nome é autoexplicativo, indicando sua raiz de origem no sistema do mundo superior. Para cada força e ação deste mundo, existe uma força e ação no mundo espiritual, que é a sua raiz. Cada força espiritual correlaciona-se com uma força só, seu ramo no mundo material. A respeito desta correlação direta está escrito: não há nada que cresça embaixo que não tenha um anjo em cima, instando-a a crescer. Ou seja, não há nada em nosso mundo que não tenha sua força correspondente no mundo espiritual. A causa desta correlação direta é porque a espiritualidade não contém palavras, só sensações e forças. Os cabalistas utilizam os nomes dos ramos deste mundo para referir-se às correspondentes raízes espirituais. Baal HaSulam acrescenta: com estas explicações, vocês compreenderão aquilo que às vezes aparece nos livros de Cabala como uma terminologia estranha para o espírito humano, em particular nos textos básicos, como o Zohar ou os livros do Ari. Surge a pergunta: por que os cabalistas utilizaram uma terminologia tão vulgar para expressar ideias tão elevadas? A explicação é que nenhum idioma nem língua do mundo poderia razoavelmente ser utilizado, exceto a especial linguagem dos ramos, baseada nas raízes superiores correspondentes. Se às vezes se utilizam expressões estranhas, é porque não resta outra alternativa. Não devemos nos surpreender.
O bom não pode substituir o mal e vice-versa. Devemos sempre transmitir exatamente o ramo ou incidente que designe a sua raiz superior, como dite a ocasião, elaborando-o até encontrar a definição exata. O mundo espiritual é abstrato. Ali, as forças e as sensações funcionam sem a roupagem de animal, mineral, vegetal ou falante. O estudante repete muitas vezes as ideias principais da sabedoria cabalística: lugar, tempo, movimento, carência, corpo, partes do corpo ou órgãos. Corresponder, beijar, abraçar, até perceber em seu interior a sensação correta para cada ideia. Para terminar, devemos observar que alguns, assim chamados instrutores de cabala, transmitem a seus estudantes interpretações equivocadas. O erro surge do fato de que os cabalistas escreveram seus livros utilizando a linguagem dos ramos, usando termos de nosso mundo para expressar ideias espirituais. Quem não compreende o uso correto da linguagem comete um erro. Ensinam que existe uma conexão entre o corpo e o vaso espiritual, como se o vaso espiritual estivesse incluído no corpo, considerando parte do órgão espiritual. Os ramos fazem parte integrante da cabala, e sem seu uso, a pessoa não estará estudando cabala.